Estamos com mais um Hoje e Sempre aqui pela Estúdio 8. E, gente, Gustavo, abre aí um pouquinho, porque hoje nós temos dois convidados aqui para falar com a gente, hein? A nossa convidada, né, que vai conversar conosco é a psicopedagoga Cristiane Gambim, né? Isso. Cristiane Gambim e também ela que é dona desse cachorrão lindo aqui de apenas 6 anos, o Fred, um Golden lindo, né? Você sabe que você é bonito, né, Fred? Você sabe, né? Comportado, já ganhou um biscoitinho, né, doutora? Gente, o assunto de hoje é terapia assistida por animais. Vocês já ouviram falar sobre isso? A ajuda em crianças com TEA, dislexia, TDAH, TOD. É muito, muito, muito legal o que a doutora Cristiane Gambim vai falar aqui com a gente sobre essa terapia. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história até chegar, né, com o Fred, ela que tem, gente, 12 cães. E só 4 são pequenininhos. O restante, os 8, é tudo grandão igual o Fred, né? Isso, são grandes. Ela é uma Seja galera. muito bem-vindo aqui no cenário, nos estúdios do Hoje e Sempre. E para a gente começar, eu queria que você falasse, então, um pouquinho sobre a tua história com cães e também com crianças, doutora. Eu comecei na área da educação, me formei na área da educação, fui para psicopedagogia, mas eu sempre fui apaixonada, sempre tive cachorro, amava cachorro, sempre amei cachorro, na verdade. E aí eu resolvi abrir um hotel para cachorro. E aí eu fui estudar sobre adestramento, fiz pós em comportamento animal, fui estudar para eu poder mexer, eu queria entender sobre. E aí foi quando eu descobri a terapia assistida, que é onde eu podia, porque eu tinha saído da educação para trabalhar só com hotel para cães. E aí dentro da terapia assistida, eu pude juntar as crianças e os cães. E aí eu comecei a estudar, fui para São Paulo fazer curso para estudar como se porque dentro aqui do Mato Grosso ainda não existia nada sobre Bem isso. pouco falado, né? Isso, então você não tinha conhecimento, você não tinha alguém que pudesse me orientar, porque o pessoal fazia sempre em hospitais, de forma visando o bem-estar. E eu queria algo profissional, algo que realmente eu pudesse trabalhar e viver disso. E aí foi quando eu fui para São Paulo e aí comecei a trabalhar e hoje a gente trabalha só com a terapia assistida. E como é que funciona isso? Como é que funciona a escolha desse animal? A gente estava conversando antes, você me disse que desde de bebezinhos, né? Tem aí 50 itens, não sei se é assim que a Não, gente com fala. 50 dias 50 dias, que né? a gente Tem faz o alguns primeiro os teste. primeiros testes. Como é que funciona isso? Quais são os testes, por exemplo, para esse garotão aqui, o Fred, poder ser um cachorro de terapia assistida? Então, são duas situações. O Fred foi uma situação inusitada, mas os outros cães a gente selecionou desde filhote. Então, quando a ninhada tá com 50 dias, você faz um teste para você ver quais características que ele vai expressar para ser um bom cão de terapia, ou um cão de assistência, ou um cão de suporte emocional, o que a gente está buscando. Então, desde pequenininho, o Fred ele já foi um pouquinho diferente, porque eu tinha o Fred, ele estava comigo, porém ele não trabalhava. Só que eu vi as características, mesmo ele sendo adulto, eu observei as características, que era um cão que a gente já treinava, ele já tinha todo o comportamento, o adestramento básico. Porque, Ele, por conta da sua especialização, no caso. isso, então a gente já trabalhava com ele já a questão do adestramento, então ele já era um cão adestrado. E eu vi o Fred, ele tem uma das principais características, ele gosta do contato humano, ele gosta de Tô estar com vendo. pessoas. Né, Por Fred? ele tá o tempo inteiro pedindo carinho. É uma coisa que o cão de terapia, ele precisa gostar de estar com pessoas. Então eu vi, observei, e aí eu só redirecionei para alguns treinamentos específicos para ele se tornar um cão de terapia. E hoje eu falo que é o CEO. É o CEO. E quais seriam esses testes que vocês, assim, alguns deles que são feitos nesses cachorros até 50 dias, então, para que você possa, opa, talvez esse cachorro aqui possa, além
né, de todo o carinho que ele vai trazer para você ou para a família, ele também pode ajudar crianças aí em terapias, adultos em terapias. Existe um teste chamado de Volhard, onde a gente faz com o filhote para ver se esse filhote ele gosta de estar, se a preferência dele é estar com pessoas ou com outros cães, com outros animais. Esse cão, ele gosta de buscar objetos, porque para ser um cão de terapia, para ser um cão de assistência, normalmente a gente treina este cão para buscar alguma coisa dentro da terapia, ou para puxar, né, até mesmo uma criança dentro da terapia de uma forma, às vezes parecendo uma brincadeira, mas com objetivo. Entendi. Então são pontuações. Você falou até a questão de buscar bolinha, pegar objetos, tudo isso conta Isso. também na hora. E outra coisa também muito importante é quando a gente observa se o cão é um cão muito inseguro, muito medroso. Se o cão ele expressar, porque dentro do teste que a gente faz, a gente observa se o cão ele se assusta com barulho muito alto, se ele se assusta com objetos, né, que a gente até abre uma sombrinha assim, dá uma assustada. Então, qual é a reação desse animal? Então, se ele for um animal muito inseguro, ele não é interessante. Porque pode atacar. Porque a insegurança, o medo é precursor para um ataque. Então, normalmente, cães inseguros, a gente não direciona para terapia. E essas terapias, eu acho muito, muito bonito, assim, né? Porque você tem um acompanhamento igual de um psicólogo, de um psicoterapeuta, e é como se fosse uma terapia, não sei se a palavra é extra, mas complementar nesse caso. Como é que funciona isso? A gente fala que seria uma alta metodologia, porque o cão ele acaba sendo uma ferramenta dentro tanto da psicologia quanto da psicopedagogia ou dentro da fono, depende de qual profissional a gente está. Então, a gente tem a terapia convencional e a gente tem a terapia assistida, que é algo a mais, é uma ferramenta diferenciada dentro daquele processo. E como é que funciona na prática isso? As crianças ficam o quê? Brincando? Tem atividades? Como é que é? Explica pra gente entender, até pro pai que tá em casa às vezes, que tem um filho com autismo ou alguma coisa assim, e de repente gostaria que a clínica implementasse, quer conhecer o Fredzão aqui, esse garotão. Como é que funciona isso na prática, nesse sentido? Então, como que funciona? Para a criança parece que ela está brincando, mas ela está aprendendo. Vou dar um exemplo de uma atividade que a gente preparou essa semana. A criança, você pedia para ela ler. Lê pra tia Cris. Ela não queria ler. Aí eu falei para ela, vamos brincar com o Fred? O Fred, ele tem vários coletes, onde são os coletes que a gente tem que coloca os materiais. E um dos coletes tem velcro. E eu coloquei as frases espalhadas e falei para ele, vamos brincar com o Fred? Você vai ter que encontrar as frases no Fred e montar para mim. Então, para ele montar, ele precisava ler. Entendi. Então, tem todo esse rastreio visual. Então, tudo isso. Como é com o Fred? Eu quero. Então, com o Fred, as crianças se sentem motivadas. É algo que ela gosta. Então, ela acaba fazendo. Então, ela acha que ela está brincando. E muitas vezes a gente sempre está trabalhando diversas habilidades. Até quando a gente está trabalhando jogos onde as crianças são os peões, né? A gente tem um jogo de tabuleiro gigante. O Fred gira o dado e a gente coloca várias crianças ali juntas. Elas estão brincando, mas estão desenvolvendo comunicação, estão desenvolvendo socialização entre elas, porque normalmente são crianças que têm prejuízo na socialização, então a gente acaba ajudando, o Fred acaba ajudando nesse processo. E os resultados, assim, por exemplo, uma criança que já está em idade escolar, o que a gente tem de resultado nesse contexto que faz parte aí da terapia assistida por animais? Então, dentro do contexto da escolar, o que a gente mais observa? As crianças querem ir para a escola, as crianças querem participar da sala de recurso. Essa é a maior motivação, é o que a gente mais escuta das mães. A criança quer vir, às vezes ela não quer ir na clínica, no contexto da clínica, mas ela quer ir lá com nós, porque lá ela vai brincar. Fred. Porque ela acha que lá ela tá brincando com o Fred. Então, o contexto, dentro desses principais, a gente vê a motivação. E a gente vê outras mudanças também. Crianças que não ficavam na escola por conta de crise.
E hoje a criança fica, a criança não teve mais crise esse ano, a gente não teve nenhum episódio de crise dele. Então, você vê os avanços das crianças dentro do contexto escolar. Crianças que tinham, até pela questão sensorial, dificuldade às vezes de, não quero colocar um uniforme. E aí a gente trabalhou com ela que ela precisava usar um uniforme, porque para ficar na sala com o Fred, precisava usar uniforme. Então ela começou a usar o uniforme porque ela ia ver o Fred. Olha só, que legal. E hoje, isso foi o ano passado, esse ano, todos os dias ela veio de uniforme. A gente não teve, assim, nenhuma recusa. Falar, não nem precisou, os pais, nada. E ela tinha algumas crises ao chegar na escola. Também não teve mais. Depois que ela começou a frequentar a sala com o Fred, não teve mais. E a gente... Então, essa criança, até as crises acabavam... o desempenho escolar dela estava baixo. E aí, quando a gente começou, em poucos meses, eu e a professora de sala, a gente conseguiu recuperar ela. E hoje, esse ano, tá super bem. Tanto que ela nem tá indo lá na sala. Olha Mas só. ela vai só dar um oi, assim, tá super legal. E é isso que eu ia te questionar agora também, essa questão da alta, né, nessas terapias assistidas. Elas funcionam no mesmo contexto de uma terapia normal, por exemplo? A criança pode ganhar alta de ter a terapia com o Fred? Sim. E como que ela se sente? Tem essa questão, como você falou, da saudade, do ir lá dar um tchauzinho? Como que é esse tirar agora, né? Antes, o desmame. Exatamente, com esse cachorro, porque não tem como, é um cachorro bonito, é um cachorro carinhoso, tá aqui, quer carinho, né? Já pulou umas 3 vezes em mim, gente, tá tudo bem. E como é que funciona isso nesse contexto? Vocês também trabalham isso com ela e com a família? Sim. A gente vai trabalhando com as crianças, a gente vai dando previsibilidade. Até quando que ela vai lá na sala, mas ela pode passar lá, dar um tchau pro Fred, ela pode ver o Fred, porque querendo ou não, o Fred lá dentro da escola é uma referência, né, para as crianças. Então, mesmo que ela não vá lá hoje de forma pontual, tem o dia e o horário que ela vá, ela pode ainda passar, mas a gente conversou com ela, falou que, né, que esse ano ela não ia precisar, que ela já tinha superado, que ela estava super bem, que o Fred tinha ficado muito feliz com ela. Então, isso motiva as crianças também, e elas acabam passando só para dar um oi, dar um tchau, ou fazer um carinho no Fred, até porque tá lá na escola e eles gostam da presença do cão em si. O cão acalma as crianças. Esse é um ponto muito importante. A gente tá falando aqui dessa terapia assistida e isso é estudado, né? Não foi nada foi inventado, nada foi feito assim, vamos colocar. Não, existem estudos que mostram a importância dos cães, inclusive até para adultos, em casos, por exemplo, de depressão, né? Como é que funciona isso, doutora? Isso. Então, a gente tem hoje estudos que comprovam que a presença do cão no ambiente ele melhora. Questão hormonal, frequência cardíaca. Às vezes a gente tem a ideia que a gente precisa estar acariciando o cão o tempo inteiro, fazendo carinho o tempo inteiro, mas os estudos apontaram que só das pessoas estarem em contato visual já há uma melhora. Então, e isso a gente vê muito lá dentro da sala que eu trabalho. Por quê? Lá é uma sala de recurso, então tem dias que nós trabalhamos com o Fred, o Monet e a Julie. E tem a Mel que está em treinamento. Que é a Melzinha. É a Melzinha, isso. Então, nem sempre eu vou com os cães. Quando o cão não vai, as crianças já ficam, o Fred não... Por que o Fred não veio? Por que o Monet não veio? E a Julie? Faz tempo que eu não vejo a Julie. Eles questionam. E muitas vezes, quando o cão está na nossa sala, ele não atua de forma ativa. Ele só está lá, assim. E só o fato dele estar aqui é o suficiente para a criança. E aí ela brinca, ela faz as atividades dela, depois ela pode brincar com o Fred. E quando o Fred não tá, você vê a mudança de comportamento. Você vê que algumas ficam tristes pelo cão não tá ali, porque elas foram por conta do cão. Olha só, que interessante isso. E é importante a gente trazer também
o adulto, né? O adulto, ele não tem essa interação como ele tem com a criança, das brincadeiras, mas ele também auxilia os adultos. A gente conversava sábado, né? Que Aham. nós nos encontramos. A doutora também é voluntária, atende voluntariamente para lírios. Depois a gente vai até falar sobre isso. E nos encontramos sábados e sábado, e você comentou, né? Não só o simples fato dele estar aqui na recepção já ajuda essas mulheres. É esse contato visual nesse caso, então, que você queria explanar pra mim, que eu falei, mas gente, como? Isso, e às vezes, assim, quando o cão chega, todo mundo quer conversar. E naquele dia lá, até Várias fotos com o Fred naquele dia, muita gente. o Fred tirou bastante foto. E o pessoal perguntou, Cris, manda as fotos pra mim. Eu falei, gente, não sou eu que tô tirando as fotos. E naquele dia foi interessante que eu tava conversando com um rapaz que ele perguntou sobre isso. E eu falei pra ele, eu falei, quando o cão chegou aqui, você tava na recepção, você viu que mudou o ambiente? Ele falou bem assim, Cris, antes de você chegar, ninguém conversava, tava um silêncio na recepção. Quando você chegou com o cachorro, com o Fred, mudou e todo mundo começou a conversar. Então muda o ambiente, as pessoas ficam mais comunicativas, ficam mais sociáveis. Entendi. E até o cão ajuda até nesse processo com as crianças que têm dificuldade de socialização. Porque quando a criança que não se comunica muito e eu coloco ela pra passear, ela também, o cão também ajuda nesse É processo. regra, né? Isso, porque daí Tem todo como. mundo chega pra conversar com a criança que está Que com o está com o cão. cão, exatamente. Agora, essa questão do trabalho. O Fred é um menino muito trabalhador, né? A gente conversava sobre isso, já tem 6 anos. A expectativa de vida de um Golden é, em média, aí 12 anos. E Isso. tem a questão do tempo dele também como expectativa de continuar nas terapias. Como é que funciona isso? O que, que você pode trazer de características assim, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, é o encerramento do Fred. E até de outros cachorros também, né? Sim, isso. A gente sempre, como a gente trabalha e estuda muito também sobre além de estudar sobre as crianças, né, que esse é o nosso nicho, a gente também estuda muito sobre a questão do comportamento e bem-estar animal. Então, a gente preocupa muito com isso. Então, sempre, as clínicas onde a gente vai, a escola onde a gente vai, a gente preocupa com o bem-estar do cão. O cão precisa estar confortável e se sentir bem naquela situação. E o Fred, ele começa, devido à idade, ele tem 6 anos, né? Ele vai fazer 7. Quando ele completa 8 anos, ele já tá na terceira idade, já é considerado terceira idade. Então, e a gente já começa a observar alguns sinais de cansaço. Então, por isso que a gente reveza os cães, usa o Fred, usa o Monet, usa a Julie. Então, justamente porque por mais que ele queira vir, então, por ele tava em tudo. O corpo não aguenta mais, não consegue acompanhar. Exatamente. Você vê um cansaço, você vê o semblante dele, do animal cansado. Então, como eu cuido muito disso e eu procuro não deixar ele exausto, eu deixo ele em casa, ele olha pra mim, mesmo com cara de triste. Não tem Mas, como, Fred. mas tem que ficar em casa. Gente, ele é muito quietinho. Você tem um cachorro assim na sua casa, quietinho? Ó, a gente já tá há quase 20 minutos de entrevista. O Fred veio aqui, recebeu o carinho, quietinho ali. Isso tudo é adestramento também. Isso, o Fred, desde os 4 meses, 4, 5 meses, ele passava por adestramento. Mesmo que a intenção não era virar um cão de terapia, ele já veio para ser adestrado, para aprender a fazer o xixi no lugar certo, para ter bons comportamentos. E aí, depois que eu vi que ele tinha perfil, as características para ser um cão de terapia. E assim, esse risco, por exemplo, de um ataque, né? A gente espera sempre que não aconteça, claro, os cães são muito dóceis, mas pode ocorrer, tem algum perigo, algo nesse sentido, assim, que vocês já aconteceu, algo nesse contexto? Quando o animal ele começa a expressar algum comportamento de desconforto ou até mesmo agressão, porque a agressão ela vai escalonando o comportamento. Então, quando a gente vê lá no início, esse animal já precisa ser retirado da função. Então, quando você observa que ele está com algum desconforto, com algo que o incomoda, a gente procura tirar devido para que não aconteça no acidente. Nunca aconteceu, porque a gente
Primeiro que os cães são muito tranquilos, né? Então, a gente e sempre tá observando e cuidando. Quando o animal tá muito cansado, a gente também não pode exaurir ele, exigir É igual muito a gente, dele. né? Tá cansado demais, vem alguém com uma pedrada, vai levar de volta, não é assim, Gustavo? É nesse conceito. Mas e as crianças, né? Porque assim, tem criança que a gente sabe, é pequenininho, bate, puxa, pega pelo. Eles estão treinados para isso também? Exatamente. Então, para isso, eles estão preparados. Já de levar uns tapinhas, já levou. Porque, assim, como a gente trabalha com criança atípica, Aham. ela às vezes não sabe a pressão do toque, não sabe como tocar. Então, quando ela vai fazer o carinho no Fred, às vezes é um tapinha, porque ela ainda tá aprendendo. E o cão também ajuda nesse processo. Então, já Isso tudo eles já aconteceu. estão. Já levaram a Julie, que é pequenininha, que é uma poodle pequenininha, já Meu Deus. pisaram nela. O Monet também já deram uma puxadinha no rabo. Então, os cães nunca reagem, eles saem da situação. Então, Entendi. quando a Julie, quando pisaram no pé dela, era uma situação que a gente não conseguia nem saber o que é que estava acontecendo. Ela chorava, sim, até eu e a terapeuta, porque nós estávamos em duas na sala, até a gente entender o que estava acontecendo. Ela só chorava, mas ela em momento algum ela foi para morder o A pezinho da pessoa que criança. fez. Ela, a hora que a gente viu, a gente ergueu o pé da criança, ela veio para trás de mim. Ela só buscou ajuda, Ajuda. mas em momento algum eles reagem. Quase um pedido de socorro. Foi. A nossa cachorrinha, quando ela passa mal, ela tem um lugarzinho dela do xixi e do cocô. E quando ela passa mal, ela faz assim, ela gorfa exatamente nos lugares que nós estamos próximos. A gente fala assim, gente, eu tenho certeza que ela faz isso para mostrar que ela não está bem. Mais ou menos nesse Ou lugar de conceito. segurança, Lugar né? de Porque segurança, porque exatamente. naquele momento ela tá vulnerável, então ela vai pro lugar de De segurança dela. segurança dela, exatamente isso. Doutora, é muito importante a gente trazer, e quando eu fiquei sabendo do teu trabalho, eu quis trazer aqui porque é uma alternativa para pais e também para clínicas, né? Você estava me Isso. explicando que você atende diversas clínicas e também escolas, né? Nesse conceito. E eu queria, assim, como é que os pais podem te procurar? Como é que as clínicas podem te achar? É via Instagram? O teu trabalho? Um pouquinho? Fala pra gente. Isso, tem o Instagram, pode falar o Instagram, Pode, que pode é o sim. @dogie, que é com 2G, GGIE.IAAS. É meio Ai, difícil. É meio é difícil. É bem dog. difícil. É porque é intervenção assistida por animais. Ah, entendi. E o dog E aí te acha também quando. pelo seu nome, Cristiane? Cristiane Gambim. Aham. É com CH? Não. Não, normal. Normal, Normalzinho. Cristiane normal. Agora, para a gente falar um pouquinho do seu trabalho na Lírios também, né? A Lírios, que é uma instituição que atende aí, uma OSC que atende meninas e mulheres vítimas de violência, seja ela violência física, violência moral, violência sexual. E a doutora, ela é uma voluntária, vai todas as quintas, é isso? Isso, Todas as toda aqui, né? quintas-feiras iniciou esse trabalho lá. Como é que foi essa parceria? O que te motivou a querer estar na Lírios, né, ajudando essas meninas e essas mulheres? A gente já fez um trabalho no TJ com mulheres também vítimas e sempre foi algo de ajudar. Eu sempre gostei de ajudar. E eu sei que o cão, não é porque eu trabalho com o cão, mas eu sei o potencial de bem-estar, de alívio, pelo menos naquele momento que o cão está ali, o cão dá esse alívio para as pessoas. E por que não levar para as mulheres também da Lírios? Então foi porque eu já conhecia a Lírios através da minha irmã, que a minha irmã já tinha falado para mim. E aí, quando eu vi o trabalho, achei muito legal. E aí, quando eu consegui, eu falei, consegui contato com o pessoal para poder levar os cães. Para mim é um imenso prazer, porque eu gosto de ajudar e eu sei que os cães, nesse contexto de mulheres, de crianças, eles têm muito potencial para ajudar. E faz bem, né? Como você falou, o clima mudou, o ambiente mudou, tudo mudou. Pra gente finalizar, o Fred já cansou, Fred? Fred cansou, dormiu? Ele deu uma dormida. Pra gente finalizar, você falou da Melzinha, né, que vai substituir. Como é que tá sendo esse trabalho? E tem alguns momentos que, de repente, ela vai estar junto com o Fred? Como é que vai ser essa, abre aspas, substituição nesse sentido prático?
É porque a gente vai terminar o treinamento da Melzinha e a gente começa a inserir ela de forma gradual. Tem dias que ela pode ir sozinha, tem dias que ela vai junto com o Fred, tem dias que ela vai com o Monet, com a Julie. Então, ela vai sendo inserida aos poucos dentro desse contexto. Entendi. Até para ela se sentir bem, porque o cão, ele não tá adaptado àquela rotina de todo dia trabalho, né? Então, a gente vai inserindo esse cão também com que ele goste daquele ambiente e que seja prazeroso para ele, porque senão se a gente coloca ela todo dia, pode ser aversivo pro cão e ele também não gostar. E aí a gente pode perder até o cão. Pode perder até o cão nesse contexto. Isso. Para quem quer trabalhar com isso, os estudos é aqui mesmo, é São Paulo? Como é que funciona? Hoje a gente dá um curso sobre a terapia assistida, sobre educação assistida, nesse contexto todo, nesse universo diferente, né? Para quem quer, a gente dá um curso uma vez ao ano, eu e a Juliana. A Juliana, ela também tem o Noah, que é um dos cães, ele é um outro labrador preto também, e ela também trabalha com a terapia assistida, só que no contexto da terapia ocupacional. Então, a gente, uma vez por ano, a gente oferta esse curso de serviço assistido, que é as pessoas vão aprender um pouquinho sobre seleção de cão, como selecionar, como treinar esse cão e como é na prática trabalhar com os cães. Delicioso, tenho certeza disso. Juntar esse trabalho com crianças, né, e cães. Como é que você se sente em termos profissionais, assim, de realização? Hoje eu me sinto realizada, porque a minha paixão sempre foi trabalhar com os cães. E eu sempre fui apaixonada por criança. E eu consegui juntar os dois. E ajudar muitas famílias. Sim. Quando você sai do ambiente que uma mãe fala, mas ela falou com vocês, ela não fala com ninguém. E ela falou tanto assim. Então, para nós, é extremamente gratificante. São crianças o quê? TOD, TEA, TDAH, dislexia, depressão. Como é que funciona? Para quem é? Então, a gente atende dentro da escola com todos os transtornos. O pessoal, alguns adolescentes também que têm depressão, ansiedade, visitam a nossa sala, né? Mas num contexto de visitação para se acalmar com o cão. Que é a questão do adulto, igual a gente estava conversando, nesse sentido. São os jovens, né? E a gente também tem o atendimento de adultos em clínica, de reabilitação, e aí a gente atende adulto também. O adulto, a gente acha que o adulto não brinca, não faz festa, mas brinca, quer jogar bolinha pro Fred, quer se divertir com ele também. E agora a gente vai quebrar um mito aqui, que eu falei pra doutora, um negócio bem interessante, né? A gente conversando, eu falei, doutora, a minha cachorrinha, ela tem ciúmes do meu marido. E a doutora falou assim, não tem ciúme não, que cachorro não tem isso. Eu falei, tem sim, doutora. Olha, eu querendo discutir com ela, né? Especialista no assunto. Mas a gente ouve muito isso, né? O cachorro tem ciúmes, gosta demais, tem um preferido, gosta mais. Explica pra gente o que é isso. E a palavra ciúmes não existe nesse caso, né? Ciumentos somos nós, humanos, né? Isso. Seres humanos, pessoas. É porque a gente redireciona muito dos nossos sentimentos pros cães. Então, a gente acha que o que a gente sente, ele tá sentindo também. E, na verdade, não. Os cães, eles têm as emoções primárias, né? E ciúmes não tá dentro delas. E aí... Essas emoções primárias seriam o quê? Felicidade, raiva, medo, pavor. Não vou lembrar de todas. Nojo também, tá? Olha. Então, são poucas, se eu não me engano, são 6 apenas. Então, ciúmes não está dentro dela. Vingança, ele tá se vingando de mim. Não é, né, dentro desse contexto. Mas o que acontece? Quando a gente tirou os animais lá, domesticou eles tiveram alguns desvios de comportamento. E aí, dentro de um desses desvios, veio a posse do recurso. Por quê? Não é que ele tem ciúmes de você, mas ele entende que você é algum recurso valioso. Por algum motivo, ele entendeu que você é um recurso valioso. Aí ele começa a defender você. E aí a gente reforça esse comportamento, porque quando ele é pequenininho e ele avança no outro, fala, isso, muito bom, olha que bonitinho, tá defendendo a mamãe.
e a gente reforça ainda mais o comportamento errado. Aí eles vão ficando cada vez mais... Fazendo aquela parte, olha só. E ficando mais foi agressivo. Isso que a gente fez lá em casa, realmente. Então não tem ciúmes, mas eles sentem amor. Ou também seria o afeto? Como é que seria esse sentimento primário nesse contexto? Então, essa questão dos sentimentos, eu acho que será um assunto para um outro dia. Senão vai sair todo mundo brigado comigo. Mas os cães sentem afeto, sim, né? Eles formam um vínculo com as pessoas muito forte. Acho que a palavra melhor seria vínculo nesse sentido. E isso, tanto que quando a gente trabalha com um cão, qual é o nosso objetivo? Formar vínculo. Quando a gente está trabalhando com uma criança, você forma vínculo com ela. Então, o seu objetivo é formar vínculo com esse cão para que ele atenda você, trabalhe junto com você. Eu falo dessa questão do amor, doutora, porque, por exemplo, lá em casa, a gente tem a nossa cachorrinha, a Sky, e a Sky é assim, quando já estamos nós três, por exemplo, no sofá, sentados, reunidos, ela... Daqui a pouco tá ela lá no meio. Se tá nós três deitados, né? Eu, meu esposo e minha filha, assistindo um filme, quando menos a gente espera, tá o rabão da Sky lá na nossa cara. Ela tá ali pertencente, ali a gente fala nesse sentido. Aí a gente até brinca, assim, a minha filha que tem 6 anos, ela fala assim, Sky, você é muito amada, a gente ama você, né? Acho que nesse contexto, mas acho que é questão do vínculo mesmo. Isso, e ele entende que faz parte, o animal, ele entende que faz parte de um grupo. E ele faz parte daquele grupo e ele sente o afeto que vocês têm por ele. Uhum. E ele também tenta retribuir de alguma forma, né? O animal, ele tá ali porque o grupo que ele pertence é vocês. Então, muitas lambidas no nosso caso. Doutora, alguma informação importante, algum recado que você queira deixar para pais, para clínicas, escolas, para a gente finalizar a entrevista? Pode olhar para aquela câmera e mandar o seu recado. Eu acho que a presença do cão, ele melhora qualquer ambiente. Então, eu acho que o recado que a gente dá é ter cães, é ter responsabilidade. Não é só pegar um cãozinho, meu cão é legal, meu cão é bonzinho, vou levar para a escola, para a clínica que eu tenho. O ideal é sempre, quer um cão, ter um cão treinado, um cão preparado para estar naquele ambiente, até para que não tenha nenhum acidente. Para poder realmente ser momentos prazerosos, tanto na clínica quanto nas escolas. Essa é a terapia assistida por animais, a doutora Cristiane Gambim, e aqui o nosso amicão, né, o Fred, que é um CEO dessa equipe aí de 12 cãezinhos na casa da Cris, né, que todos atuam de alguma maneira ou não? Não, só nós tem o Fred, o Monet, a Julie e a Melzinha que está em treinamento. O restante é Mas todos adestrados. Nem todos, nem todos. Mas o pessoal é tranquilo lá. Escuta, assim, mas tem uns que são foge um pouquinho. Casa de ferreiro, espeta de pau, né, Fred? Gente, muito obrigada, tá, doutora, pelas tuas informações, pela tua entrevista. Parabéns aí pela iniciativa de ser uma voluntária lá na Lírios, né? Um projeto muito bonito. E parabéns pro Fred também, né? Fala, obrigada. Fred que já ganhou os biscoitinhos dele. E, gente, esse foi o Hoje e Sempre desta semana. Muito obrigada pela tua participação, muito obrigada por estar aqui sempre dando audiência para a Estúdio 8. Um grande abraço e até a próxima semana.